Falando um pouco mais sobre o gerenciamento da integridade referencial de requisitos, é, todas as práticas e todas as normas da qualidade mundialmente difundidas, elas exigem a prática da gestão referenciada de requisitos, que permite que você navegue a partir de uma declaração de requisitos que está lá na sua lista de requisitos, num backlog de produto, você consiga identificar quais são os diagramas de especificação de software, quais são as fontes de aplicação, os códigos, quais são as tabelas do seu banco de dados que estão relacionados com aquele item de requisito que consta lá no backlog de produto. E também a navegação contrária, ou seja, se eu eventualmente tiver que mexer numa determinada tabela do meu banco de dados, quais são os requisitos funcionais do meu sistema que estão relacionados com aqueles campinhos que estão lá constando como tuplas na minha tabela do banco de dados. Eu preciso saber disso porque antes de fazer a manutenção na tabela, eu preciso consultar o meu usuário para verificar, o demandante, né, daquela informação no sistema, para verificar se aquela mudança que eu vou fazer vai prejudicar o requisito original que foi combinado com o meu patrocinador ou cliente. Quando eu faço uma modificação em um requisito de um usuário por solicitação, eventualmente de mudança por parte do usuário, eu preciso saber exatamente quais são todos os componentes do meu software que vão ser modificados em função desse pedido, para poder fazer uma reestimativa com base nesses componentes, fazer uma reestimativa de quanto tempo e quanto custo eu vou ter para fazer essa modificação. Nós já falamos sobre técnicas de estimativa. Então vocês já sabem que, por exemplo, se eu identificar que 5 tabelas vão ser modificadas, que 5 programas com lógica funcional vão ser alterados em função de uma mudança de requisitos, vocês recalculam rapidamente o custo, o prazo e o tempo de esforço de um projeto usando uma técnica como análise de ponto de função, por exemplo. Então, essa rastreabilidade bidirecional de um lado para o outro, né, do requisito até o elemento construído, ou do elemento construído ao requisito, são fundamentais para a boa gestão do nosso projeto de software, tanto na questão da gestão técnica, para manter toda a nossa construção harmoniosa em relação ao pedido do software, quanto com relação à gestão administrativa do projeto. Aquela que um gerente de projeto faz, onde ele precisa ter controle absoluto daquilo que está se produzindo, se aquilo eventualmente precisa ser revisado em função de algum pedido do cliente e estimar riscos, esforço e custo de projeto de cada mudança que é feita no software, tá bem? Então essa gestão da integridade referencial é fundamental, tá bem? Ela também se refere à relação requisito com requisito. Ou seja, às vezes um requisito determinado ele tem uma associação, uma dependência de outro requisito. Quando a gente monta um backlog de produto, na nossa listagem a gente aponta a sequência em que os requisitos devem ser implementados, porque às vezes um depende de outro. Então, se eu modificar um requisito, onde existe outro que depende dele, eu preciso revisar esse outro que depende dele para ver se alguma coisa não tem que ser modificada também. Tá legal? Então, isso aqui que eu estou dizendo para vocês é um pouco mais sobre a relevância, a importância e como se fazer então a gestão apropriada do requerimento do software.